A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito de um assunto que é muito polêmico e eu tenho certeza que muitas pessoas ficam confusas em relação a este assunto, que muitos irmãos entram até em um certo conflito ou uma certa incompatibilidade de pensamento, e muitos chegam até se apartar um do outro, por um está inclinado por um aspecto e o outro está inclinado para outro aspecto. Um interpreta de uma maneira e o outro de outra maneira. Eu gostaria de falar com vocês sobre o calvinismo e sobre o arminianismo, que é um assunto um pouco difícil, mas eu gostaria de expor aqui com toda a minha sinceridade, à luz das Escrituras. Eu não vou discorrer sobre muitos aspectos, porque de fato é um assunto muito complexo, que não dá para falar em pouco tempo. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês uma passagem aqui e queria deixar para meditação de todos vocês que estão me assistindo, para que vocês reflitam no que está escrito nas Escrituras. Eu quero ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 1. Carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto. E o que estava acontecendo aqui estava acontecendo também lá em Corinto, nos tempos de Paulo. E o apóstolo Paulo, ele manda essa mensagem. Eu não vou ler todas as partes que ele fala desse assunto, porque é um pouco grande, mas eu vou ler aqui uma das partes principais com as quais ele resume este assunto. 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 1. Vou estar lendo. Eu, apóstolo Paulo, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não a podieis suportar, nem agora ainda podeis. Porquanto ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja e contendas, não sois porventura carnais, e não estáis andando segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não sois apenas homens? Pois, o que é Apolo e o que é Paulo, senão ministros pelos quais crestes, assim conforme o que o Senhor concedeu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Até aqui, até o verso 7. Essa passagem aqui, o apóstolo Paulo, ele deixa uma coisa muito clara para mim, para você, para todos nós que confessamos a nossa fé em Cristo. Ele fala assim que na igreja de Corinto estava havendo uma certa divisão, uma certa dissensão a respeito de quem era de quem, porque um tinha um aspecto, uma maneira de ensinar, o outro tinha outra, mas todos eles estavam fazendo uma só obra, um só ministério e estabelecendo virtudes da parte de Deus na igreja. E cada um estava usando dons que era dado por Deus. E assim, quando nós olhamos para o calvinismo,
e arminianismo, nós vemos ali nos tempos deles, eles brilhando como luz e exercendo seus ministérios e estabelecendo conforme eles criam, né? Eles restauraram muitas coisas que estavam alienadas à religião católica e eles fizeram o ministério deles. Tanto que a maior divisão mesmo foi depois dos tempos de João Calvino. Não foi nos dias dele que começou essa divisão. E os irmãos que eram inclinados para o calvinismo, que era inclinado para conforme o que Calvino ensinava, eram opostos, eram contra aos discípulos de Arminius, Jacó Arminius, que ensinava de uma outra maneira, porque o calvinismo ele ensina que o homem ele não tem poder de escolha, e o Arminio ensinava que o homem tinha poder de escolha. Então ficava nessa divisão. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós encontramos os dois aspectos. Nós encontramos claramente o livre-arbítrio e nós encontramos claramente a predestinação. Nós encontramos os dois aspectos, tanto que muitos teólogos até hoje não sabem para que se inclinar. Por quê? Porque quando você entra com teorias calvinistas e teorias arminianas, isso gera divisão. Mas quando você se foca em Cristo e se foca nas Escrituras Sagradas, procurando entender o que Cristo fala, você já não fica tão dividido, porque você só tem um propósito. Você não tem que se inclinar nem para o lado e nem para o outro. Você não tem que ser calvinista e nem tem que ser arminiano. Você tem que ser cristão. Porque quem é Calvino e quem é Arminius? Senão os servos pelo qual crestes, como disse o apóstolo Paulo. Nenhum é coisa alguma. Cada um receberá o seu galardão conforme a sua obra. Mas você não está nos dias de Calvino. Você está nos seus dias, do seu ministério, e você tem que fazer a sua parte. E qual é a sua parte? Você tem que tirar as suas conclusões segundo as Escrituras Sagradas, se inclinando para aquilo que Cristo disse, para aquilo que o apóstolo disse. Porque nós encontramos os dois aspectos nas Escrituras Sagradas. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos invalidar um aspecto e enfatizar outro? Não. Quando nós fazemos isso, nós estamos agindo com uma certa, infidelidade intelectual. A gente não está sendo honesto intelectualmente. Então, o que eu tenho que fazer quando eu encontro uma certa incompatibilidade? Eu tenho que orar a Deus e tenho que tentar harmonizar uma verdade com a outra e não invalidar uma e enfatizar a outra. É isso que eu tenho que fazer, com um coração sincero, sem ter raiva do meu irmão que pensa de um jeito, nem ter raiva do outro que pensa de outro jeito, porque é irmão em Cristo. Não é verdade? Então, querido, eu gostaria que você refletisse nessa mensagem, tá? Eu deixo o meu abraço para você que me deu ouvido e para todos aqueles que creem no Senhor Jesus e no Deus Pai, mediante a presença do Espírito Santo. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida. Fique com Deus. Amém.